Boa noite, turma, tudo bom com vocês? Seguinte, a gente vai começar a aula de ética e instituições jurídicas, conforme prometido, no horário correto. Bom, pessoal, nós já falamos sobre o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é o quinto capítulo, tá? Eu vou falar sobre esse quinto capítulo agora. E além desse quinto capítulo, a gente só para organizar a nossa estrutura de aula, só para você relembrar. Semana passada nós tivemos um trabalho, tá? No Socrative, sala FAIP, lembrando, aula de ética, tá? Sala FAIP no Socrative. Agora eu estou encerrando esse trabalho de semana passada, que valeu 5 pontos, e agora estou colocando outro trabalho, que é inerente a essa matéria de hoje, valendo mais 5 pontos. É o que vai ser o somatório da nota de vocês, eu divulgo semana que vem. Ok? Aí na semana que vem a gente vai bater um papo e nós vamos já finalizar a matéria, que é a semana que vem que finaliza o primeiro bimestre. Tranquilo? A aula de hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre direito e moral. As ordens diferentes e a fins de necessidade. Bom, qual que é a diferença da moral no direito e da moral, da ordem normativa em relação à moral? Por exemplo, ordem normativa, a gente fala em regras. Regra. A Constituição é uma regra, a lei é uma regra, o regulamento é uma regra, um decreto é uma regra, enfim, regras de todos os tipos. Uma placa de trânsito é uma regra. Pois bem, e as regras morais? Elas batem, chocam com as regras do direito? Então, existe esse conflito. Esse conflito ele é, sim, muito presente no nosso dia a dia e a gente vive dessa variação entre o cumprimento do direito e o cumprimento da moral, tá bom? Por exemplo, de um lado, uma norma da moral urgida pela necessidade de atingir a plenitude de sua perfeição essencial, direcionada metafisicamente para um fim, unicamente uma realização. É possível uma ordem normativa de direito da mesma relação. Ok, então, para aqueles que convictamente acham que o aborto não deve ser feito, ótimo. A norma, atualmente no Brasil, protege este ordenamento moral. Moral, advindo do cristianismo ou não, mas é um ordenamento moral. Beleza, turma? Então, a gente precisa considerar algumas excludentes das ordens, ou seja, quantas pessoas tuteladas vão estar diretamente ligadas a esse tipo de ordem jurídica, ou ordem do direito. Porque uma vez que a ordem moral ela está sustentada no pilar dos costumes, a ordem moral está sustentada no pilar do dia a dia da sociedade, dos preceitos, e por que não preceitos religiosos? Afinal, a nossa sociedade é muito religiosa, várias são as religiões, nós temos uma pluralidade de religiões, porém, entretanto, todavia, contudo, a maioria são baseadas no cristianismo. Então, até nós temos no STF um símbolo cristão, que já foi declarado, inclusive, constitucional estar ali, que alguns cristãos que não aceitam aquele tipo de símbolo já ingressaram na justiça, mas só no STF não. Eles consideraram, só para vocês saberem, eles consideraram como um direito social, como patrimônio histórico, aquela cruz que tem lá no STF, tá bom? Por isso que ela é constitucional. Bom, então assim, no plano da ordem jurídica, é irrelevante que o homem pague ao credor com alegria ou com ódio. Isso é importante. A gente falar. Não interessa para nós o sentimento da pessoa, mas interessa o que moralmente é aceito. Eu gosto de usar esse exemplo do homem que paga para o credor, porque uma coisa é o que a sociedade aceita facilmente. Ou seja, você vai fazer um financiamento de uma casa, financiamento de um carro, existem lá as regras, você aceita as regras. E existe também
aquele tipo de empréstimo paralelo, que é aquele que não é oficial, que não é legalizado. Ou seja, você emprestar dinheiro para alguém, pode ser feito? Pode, mas isso não pode se tornar um comércio. E é o que acontece com a agiotagem. Então, ninguém, quando paga o trem, e principalmente quando é um agiota, paga com alegria. Porém, entretanto, todavia, contudo, os valores morais não estão ligados diretamente à ordem jurídica. Por quê? Existem compatibilidade em algumas ordens e existe incompatibilidade em outras ordens. Por exemplo, o profissional cirurgião que deixou um material, esqueceu lá o material, esqueceu sei lá, uma gaze, entendeu? Ou um advogado que perdeu o prazo para uma contestação. Isso são valores que, além de infringir a norma moral, também é uma ilicitude jurídica, tá bom? Aí, ó, olha o que está falando aqui. As duas são, e o são tem acento aqui, tá, turma? Juridicamente imputáveis a seus atores e ilícitas. No primeiro caso, como tipo penal, no segundo caso, como ilícito civil. Se o cirurgião deixar lá um tipo penal e um ilícito civil quando ocorre um advogado perde um prazo, por exemplo. O que é imputabilidade moral? São de diversas. Ela pode ser de natureza moral ou de responsabilidade jurídica no crime culposo. O crime culposo é o crime sem a vontade. Tá? A culpa, o dolo é a vontade, a culpa é a ausência de vontade. É quando você age com imprudência, negligência ou imperícia. Nesses três casos, imprudência, negligência ou imperícia, você vai ter a culpa, tá? Homicídio decorrente do excesso de velocidade de trânsito. A pessoa não quis matar alguém, mas ela agiu com imperícia e através da imperícia dela, ela gerou um risco, tá bom? Ou alguém que faz uma cirurgia sem ter a capacidade para isso, sem ter habilitação para isso, também gerou um risco. Então, a gente precisa saber, para a diferenciação entre culpa e dolo, da intenção. Tá? Para saber se houve culpa ou dolo, porque você pode atropelar alguém por querer, a intenção era matar. Quando você atropela alguém por querer com a intenção de matar, aí nós estamos falando de uma vontade, de um dolo, não de uma culpa, de um ato que você atropelou sem querer. Lembrando, turma, em relação ao atropelamento, que a lei diz que aquele que bebe e dirige, ele age com vontade, tá? Com vontade no que ele fizer. Isso é um pressuposto legal. E essa norma, ela é baseada na moral? Com certeza, turma. Houve tantos problemas no Brasil com direção e bebida que resolveu se inserir dentro da lei um preceito, um entendimento, dizendo que aquele que beber assume o risco tem consciência que ele assume o risco de um acidente. Então, nesse caso, você tem a imputabilidade de vontade, não de imperícia ou negligência ou imprudência, tá bom? Seria a vontade. É a obrigação legal de empregar os meios indispensáveis à preservação da vida de terceiro. Isso aí está diretamente ligado à bebida e direção. Tá bom, turma? Existem alguns casos que você pode não ser responsabilizado pelas questões morais, esse caso da bebida. Quem que bebe, dirige e vai querer atropelar alguém? Ninguém, mas a lei falou, mesmo que ele não tenha essa vontade no seu eu interior ficou ótimo, né? No seu eu, mesmo que ele não tenha essa vontade consciente, ele tem inconscientemente, porque a lei está avisando. Se beber e dirigir é um pressuposto de que você teve a vontade. Tá bom? Mas existem outras ações que você pode não ter a vontade. Beber e pilotar uma bicicleta e atropelar alguém e matar. Você não vai ter vontade.
tá? Intrínseca. Por quê? Porque a lei fala em veículo, veículo que é perigoso, tá bom? Uns exemplos mais fáceis. O pai e a mãe que por descuido deixa acessível um vasilhame de medicamento, e a criança toma, ou uma arma, e a criança se mata ou mata alguém. Existe sim o crime aconteceu e existe responsabilidade por omissão. O professor Bruno estava falando esses dias atrás, vocês vão ter aula com ele, ato comissivo e ato omissivo. Ato comissivo, a maioria dos atos criminais, é quando você tem a vontade de fazer e faz. Desculpa, quando você faz, dependendo da vontade. Ato omissivo é quando você deixa de praticar um ato que era obrigação sua. Pai e mãe têm obrigação de cuidar do filho, de não deixar acesso a nada tóxico, nem a arma, nem etc. Nem a nada que possa prejudicá-los, tá bom? Então, como que a gente fala sobre isso? Sobre os efeitos danosos, nós temos a imputabilidade moral, ou seja, nós temos os problemas advindos da diferença entre a moral e o direito. E nós, operadores do direito, desculpa, eu nem gosto desse termo operador do direito, eu gosto mais de cientista jurídico, a gente vai trabalhar no lhame dessa questão, para a gente poder estar ou não convicto, ou estar ou não trazendo a moral e a ordem jurídica juntos. Pessoal, esse conflito existe muito, relativo a alguns advogados que se recusam a advogar por determinadas ações. Por exemplo, lá no meu escritório, meu sócio uma vez ficou até bravo comigo, mas depois que eu contei o que eu fiz e eu tomei essa decisão sozinho, e ele ficou chateado por causa disso, que eu tomei a decisão sozinho, eu deixei um cliente ir embora. Falei, não vou cuidar desse cliente. E era um cliente nosso assíduo, ele faz criminal, eu não faço, mas na época ele não estava na cidade e eu que atendia esse nosso cliente, essa nossa cliente, uma moça. E ela falou que o sobrinho dela estava com problemas criminais e eu queria, se eu não podia fazer. Eu peguei a denúncia. A denúncia que o sobrinho dela tinha estuprado os sobrinhos dele, de 7, 9 e 11 anos, todos meninos. Eu declinei, eu falei, não pego, não faço esse tipo de ação, nós aqui do escritório não fazemos, por questões de foro íntimo. Eu não queria defender uma pessoa, mesmo que fosse para abrandar a pena, nesse sentido. Manda para a defensoria que eles são obrigados a fazer, que isso é uma função orgânica deles. Turminha, até agora eu agradeço a atenção. Tem a parte 2 do vídeo, então vamos dividir para essa aula não ficar muito longa, tá bom? E eu vou passar a parte 2 agora do vídeo. Aguarda um minutinho, vocês podem acessar. Obrigadão. Vamos parar de gravar. Você...